Olá família, graça e paz, graça eterna, sejam todos bem-vindos. Esse é o tema, tomando toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Queridos, nós sabemos que a nossa vida é uma vida de lutas, de combates. Todos nós temos dificuldades, enfrentamos adversidades. Isso é natural. O próprio Jesus de Nazaré, ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. Então, Cristo venceu na sua humanidade. E ele disse para que tenhamos bom ânimo, porque nós também somos capazes de vencer, porque ele já nos capacitou para isso. Por isso que o apóstolo Paulo disse que em todas as coisas nós somos mais do que vencedores. Então, para entender que em todas as coisas somos mais do que vencedores, nós precisamos passar por algum tipo de luta que vai fazer com que você se torne vencedor sobre aquela luta. Não vai existir vitória sem adversário. Não vai existir vitória sem combate. Como é que as pessoas querem chegar no trono? Como é que as pessoas querem chegar no degrau mais elevado? Como é que as pessoas querem chegar no local de premiação se não houver uma luta, se não houver um combate, se não houver uma disputa, se não houver algo desafiador na sua vida? Então todos nós temos desafios. Agora, os desafios foram feitos para serem enfrentados. E em Cristo, no Senhor, no Eterno, no Criador, nós já somos capacitados por eles para vencer. Agora, falando do nosso dia a dia, nosso natural, há lutas que muitas vezes, para mim, não é tão grande, mas para você já é o suficiente para você se abater. Porque cada um sabe onde dói. Cada um conhece a sua estrutura, cada um sabe das suas dificuldades. Talvez eu enfrente situações que eu julgue ser fácil, mas talvez a mesma situação que eu esteja enfrentando, você vê como algo impossível. Então é sobre isso que eu quero falar em Efésios capítulo 6, versículo 13, diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Então, queridos, tomar toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. O dia mau vem. O dia difícil chega. As adversidades batem na sua porta. Mas você tem que estar revestido das armaduras de Deus. Estar revestido com a tua consciência em Deus. Está cheio da graça de Deus, da palavra de Deus. E quando você está revestido de Deus, não é que o dia mau não vem, o dia mau vem, mas ele já vem vencido, porque o Pai já te capacitou para que você de fato em todas as coisas seja mais do que vencedor. Quando Paulo disse aos Filipenses: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, eu sempre falo isso, não é ler Filipenses capítulo 4, versículo 13, é ler o contexto. Aí Paulo vai dizendo no contexto: porque eu já aprendi a contentar-me com o que eu tenho. Eu sei ter fartura e sei padecer necessidade. Em todas as coisas eu estou instruído, capacitado. Tanto a ter abundância como ter escassez. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, observe que essas declarações de Paulo eram sobre circunstâncias difíceis. Mas a religião geralmente pega esses textos isolados para pregar autoajuda. Você pode todas as coisas, você pode ter teu carro, você pode ter tua casa, você pode vencer na vida, você pode concluir sua faculdade, bebê, bababá, bebê. E não tem nada a ver isso, abençoado. Não é disso que os textos estão falando. Lembra quando Davi disse no Salmo 23? O Senhor é o meu pastor, ele não falta comigo, né? Que esse é o sentido original, ele está sempre comigo. Não é que nada me faltará, até porque falta muita coisa. Se eu for aqui pincelar o que me falta muita coisa. Mas ele continua sendo o Senhor da minha vida e ele está sempre comigo. Esse é o sentido do Salmo 23. Mas Davi continua falando: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Então, observe que a segurança de Davi estava em Deus, independente se ele estava andando pelo vale de sombra da morte ou não. Então, eu gosto de meditar nessas coisas. Por quê? Porque mostra o caráter, a maturidade de Davi, a confiança que Davi tinha em Deus.
Ainda que eu venha andar pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo, a sua vara, o seu cajado me consola, Deus me conduz. Lembra de Abacuque? Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, ainda que o gado seja levado do curral, ainda que falte tudo, todavia eu me alegrarei no Senhor, esperarei no Deus da minha salvação, o Deus do meu socorro, o Deus que me sustenta, o Deus que me levanta. Quando Isaías declara também, lá no capítulo 49, 15, pode uma mãe esquecer-se do seu filho, do filho que amamenta? Ainda que essa mãe venha esquecer do seu próprio filho, todavia eu, Senhor, jamais me esquecerei de ti. Então Deus não se esquece do seu povo, Deus não abandona o seu povo. Agora, isso não significa que você não vai passar por um momento de dificuldade, mesmo com Deus. Então essa teologia, sabe, de que ser cristão, ser de Deus, é sinônimo de sombra e água fresca, de rosa sem espinho, não existe, abençoado. Vai existir sempre as lutas do dia a dia, porque nós temos que entender, ainda que o nosso homem interior esteja sendo renovado, ainda que o nosso homem interior esteja sendo instruído e capacitado por Deus, no nosso homem exterior aqui tem luta, tem combate, tem desafio, tem enfermidade, tem desemprego, tem alegria, tem tristeza, tem choro, tem tudo, abençoado. Então, é sobre isso que você precisa se revestir das armaduras de Deus para estar firme no dia mal. O dia hoje foi difícil. Estava tentando resolver aquela situação, ter um pagamento para fazer. Abri a geladeira, só encontrei água. Tá tudo tão complicado, parece que... Calma, vai passar. Jesus já instruía ali os seus discípulos, dizendo, não estejais ansiosos pelo que comer, pelo que beber. Ou seja, não esteja preso a isso. Pelo dia de amanhã, basta cada dia o seu mal, mas se envolva, se relacione com o reino de Deus. Naquele contexto, buscava o reino de Deus e a sua justiça, todas as coisas seriam acrescentadas. Eu vejo muitas pessoas enfraquecendo na fé, eu vejo muitas pessoas abandonando, se apostatando até da graça de Deus, abrindo mão por causa das lutas do dia a dia, por causa da dificuldade. Querido, que é isso, abençoado? Que é isso? Você foi chamado para combater o bom combate da fé. Você foi chamado para vencer os desafios da vida. Levante a cabeça. Seja ministrado aí por Deus. Seja cheio da graça de Deus. Não deixe as dificuldades e a luta te jogar para baixo, te abater. Olhe para o autor e consumador da tua fé. Se revista das armaduras de Deus, vença o dia mal, Deus já te estruturou para isso, Deus já te capacitou para isso, não desanime. Agora, se você começa a olhar para a sua incapacidade, se você começa a olhar para as tuas dificuldades, se você começa a olhar para as tuas fraquezas, não vai para lugar nenhum. Por isso que Paulo disse, de muita boa vontade, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que me habite o poder de Deus. Então Paulo sabia que quando Cristo disse a minha graça te basta, Cristo estava o revestindo de capacidade para vencer. É a graça de Deus. Eu posso passar por essa situação. Ele já me fez capaz. Isso não significa que em tudo você terá bom êxito. Isso não significa que em determinadas circunstâncias você não deva recuar. Existem sim situações que você deve recuar. Tirar o pé do acelerador, colocar o pé no freio, sentar um pouquinho, meditar, vai caminhar, vai pensar na vida, vai respirar novos ares. Não queira enfrentar tudo, peito aberto não, que não aguenta, abençoado. É Deus que é a tua força. Tá bom, querido? Recebe esta palavra de ânimo no teu coração. Não desanime, não baixe a sua cabeça, mas levante e olhe para aquele que te conduz em perfeita paz. Olhe lá Colossenses, capítulo 3, versículo 16. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor com graça em vossos corações. Que haja graça no teu coração, na tua mente. Se revista desta palavra de Deus que é digna de toda aceitação. Filipenses, olha lá, Filipenses, capítulo 4,
Olha o que diz o versículo... Vem aqui, corta para mim, Filipenses, capítulo 4. Olha o que diz o versículo 6. Eu vou ler o versículo 6 em diante. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus pela oração, súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações, as vossas mentes e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisto pensai, pense nessas coisas. Pense naquilo que você de fato é em Deus. Pense nas coisas boas. Colossenses capítulo 3 diz assim no versículo 2: pensai nas coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são do alto, onde Cristo está sentado na destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, abençoado, e não nas de baixo. Você lembra daquela parábola do homem prudente e o homem sensato? O homem insensato construiu a casa sobre a areia, veio os ventos, as tempestades, bateu sobre aquela casa, derrubou e grande foi a ruína. Mas aquele homem prudente construiu a sua casa sobre a rocha. Também veio os ventos, as tempestades, bateu sobre aquela casa, mas a casa permaneceu firme. A casa é você. Permaneça firme, porque você está construído sobre a rocha da graça de Deus. Você não está alicerçado sobre a mensagem do pastor, do irmão fulano e beltrano. Você está alicerçado sobre a mensagem do Cristo ressuscitado. Você não é conduzido por homens, você é conduzido pelo Espírito. Então se fortifique na graça de Deus. Paulo disse a Timóteo: fortaleça-te, fortifique-te na graça que há em Cristo Jesus. E aí sim, você estará revestido da força do seu poder e poderá vencer os combates da vida. Amém? Graça e paz, graça eterna. Até o próximo encontro, permitindo, Papai do Céu.